Vamos abrir a Bíblia no tema dessa noite? Lucas 5, 37. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu vou ler o versículo 35, 36, 37. Se os irmãos puderem, já deixa pronto também Ezequiel 36. Deixa marcadinho, dobrado, 26, tá? Aleluia. Ezequiel 36, 26. Começando aqui em Lucas 5, versículo 35 ao 37. Dias virão, porém, em que o esposo lhes terá tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: Ninguém tira um pedaço de vestido novo para coser um vestido velho, pois que romperá o novo, e o remendo não condiz com o velho. E ninguém deita o vinho novo em odres velhos, de sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Agora abre lá em Ezequiel 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Amém? Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. A pedido da minha família, eu vou falar bem devagar, porque eles dizem que eu falo rápido e às vezes não dá para entender. Então eu vou falar um pouco mais devagar, irmãos. Primeiro agradeço o William por ter me convidado a trazer a palavra hoje. É sempre uma bênção, a gente tem que ter o temor a Deus e não aos homens, né? Quando a gente recebe a oportunidade de trazer a palavra de Deus. Então que nessa noite o temor seja primeiro a Deus por essa grande responsabilidade, né? E eu fico muito grata. E aí, já entrando aqui na palavra, eu nem me toquei que eu estava iniciando a campanha, mas já contextualizando, aproveitando para contextualizar, a gente está tratando de uma parte na Bíblia onde Lucas ele vem falando os milagres que Jesus estava fazendo. Então, ele vai falando da cura do leproso, da cura do paralítico, de quando Levi larga tudo e segue a Cristo. E ele vem contando milagres e maravilhas que Jesus vai fazendo ao longo do caminho. E se a gente for olhar uns versículos anteriores a esse versículo de referência, Jesus ele já começa a ser indagado pelos fariseus. Jesus ele já começa a ser indagado pelos escribas da época. Nos versículos anteriores, eles já acompanham Jesus nesses milagres, eles já acompanham Jesus nessa caminhada, e eles vêm indagando ao Senhor, não com o objetivo de tirar realmente uma dúvida, não com o objetivo de ser transformado. Eles vêm indagando ao Senhor com um tom jocoso, com um tom de ironia, com um tom de julgamento. E Jesus ele vai seguindo a sua caminhada, ele continua operando milagres e maravilhas e fazendo a correção dentro daquele povo. E aí a gente tem um contexto em que Jesus está na casa de Levi, que era um cobrador de impostos. E ele está junto com outras pessoas que eram consideradas pecadoras daquela época, junto a outras pessoas que eram consideradas pessoas ruins, pessoas rebaixadas naquela sociedade, pessoas que não eram dignas de nada. E Jesus se senta nessa mesa, Jesus ele tem comunhão com essas pessoas. E os fariseus, eles vêm e indagam ao Senhor falando, olha, você está sentado com pessoas pecadoras, as pessoas que te acompanham sentam com essas piores pessoas da sociedade e nós estamos fazendo jejum. Por que os seus discípulos, por que é que as pessoas que te seguem não têm esse mesmo comportamento? Assim como está escrito na lei. Por que as pessoas que te seguem não são essa referência assim como nós somos? E Jesus ele dá essa resposta para esses fariseus. Ele diz, olha, não adianta eu pegar um vinho novo e colocar num odre velho. Esse odre vai se romper. E o que seria esse odre? Esse odre é como se fosse uma bolsa de couro que conforme passasse o tempo, conforme o tempo ia passando, o couro ele ia ressecando. Então, perdia essa elasticidade. Então, assim que você colocasse o vinho dentro desse odre,
o vinho fermentando, o que ele faria? Iria romper o odre, iria romper essa bolsa. Então você perderia tanto o odre, quanto o conteúdo que você colocou, tanto vinho que você colocou. E Jesus, ele pega e faz essa parábola, faz essa comparação na frente de todas as outras pessoas. E aqui é onde Deus começou a ministrar no meu coração, né? Porque quando a gente fala de um novo tempo do Senhor para as nossas vidas, quando a gente fala do novo de Deus para as nossas vidas, a gente não traz uma mensagem de prosperidade. A gente não traz uma mensagem de riqueza. A gente traz uma mensagem de mudança, de quebrantamento, de mudança de comportamento. E aí Deus começou a ministrar no meu coração, eu acredito que até mesmo antes do William me mandar a mensagem, Deus ele já tinha colocado alguns versículos no meu coração e mais para frente eu vou compartilhar com os irmãos. Mas quando Jesus ele cita isso para aqueles fariseus, é como se fosse uma referência para aquele versículo de Ezequiel 36, 26 que a gente leu. Onde Deus diz para Ezequiel, eu lhes darei, ou seja, darei para aquele povo um coração novo e colocarei um espírito novo no interior de vocês. E aí, a partir disso, a gente entende que dentro daquele contexto, aquelas pessoas tinham um coração rígido, assim como um odre, aquele couro envelhecido. Aquelas pessoas, elas estavam vivendo uma vida espiritual rígida. E como é que seria essa vida espiritual rígida? Elas oravam, elas jejuavam, elas batiam o cartão, o ponto na igreja, então elas não faltavam em um culto, não faltavam em uma campanha, quando era para dar glória, dava glória, quando era para dar amém, dava amém. E aquelas pessoas participavam e faziam acontecer, iam aos templos e se mostravam presentes. Mas dentro do coração, mas lá no coração delas, o Senhor conhecia a verdade. E sendo jovem, o que me preocupa é quando as pessoas lá fora dizem, mas Deus conhece o coração. É justamente por isso que a gente devia se preocupar, porque Deus conhece o coração. E Deus via que existia uma capa entre aquelas pessoas, uma capa que se mostrava muito crente, mas que por dentro não tinha o coração realmente voltado ao Senhor. Então as pessoas sabiam as leis, as pessoas sabiam todos os sacramentos, sabiam todos os rituais, mas estavam com o coração longe de Deus. Eram pessoas que tinham uma rotina orgulhosa. E o orgulho foi o primeiro pecado que entrou na humanidade. E o pecado que vai ser mais difícil de tirar. Porque o orgulho, ele é uma autoelevação. É uma noção elevada de si mesmo. E quando você tem uma noção elevada de si mesmo, é muito difícil você perceber os seus defeitos. E aquelas pessoas eram assim. Elas se viam muito acima do que elas realmente eram. E elas não conseguiam perceber os defeitos dela. E aí Jesus, como sempre, ele vem e traz uma correção. Ele vem e trabalha nos nossos corações. Ele vem dizendo que não era possível o derramar de algo novo em pessoas tão engessadas de coração, em pessoas com uma mentalidade muito enrijecida, em pessoas que se elevavam, que se achavam superior, em pessoas que estavam enraizadas em orgulho. E ele diz, olha, não é possível derramar algo novo na vida dessas pessoas. Não é possível derramar algo novo na vida de pessoas com esse coração. E isso não se aplica apenas aos fariseus. Isso não se aplica apenas às pessoas daquela época. Quantas das vezes nós, sem uma intenção no coração, viemos à igreja? Quantas das vezes nós passamos mais tempo pensando na roupa que nós vamos usar no culto do que necessariamente entregar o nosso coração ao Senhor? Quantos de nós pensamos mais em estar frequentes do que realmente presentes no culto? É uma vida enrijecida, é uma vida com coração duro, é uma vida que não tem realmente aquele temor, o anseio por estar na presença de Deus. E é difícil derramar de algo novo em um coração que está nesse estado. E aí,
eu deixo uma pergunta para os irmãos e para a gente refletir aqui. Se não é então um coração enrijecido que Deus procura, qual é o tipo de coração que Deus procura? Se não é um coração rígido, um coração religioso, um coração que cumpre, um coração que faz um checklist, se não é esse tipo de coração que Deus procura, qual é o coração que Deus procura? A resposta está em versículos anteriores, está na própria pessoa de Levi. Levi era um cobrador de imposto, e naquela época as pessoas que cobravam impostos, elas eram mal vistas. Por quê? Porque elas eram associadas a Roma. Muitas tinham ligações, eram aliadas a Roma. Então elas cobravam muitas das vezes a mais do que deveriam cobrar dos judeus, dos impostos. E as pessoas sabiam disso. As pessoas sabiam que o cobrador de imposto estava ganhando muito mais do que devia em cima delas. E por isso eles eram pessoas mal vistas, pessoas que os outros tinham um olhar pejorativo. E Levi era um cobrador de imposto. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, e Jesus só olha e fala: vem, me segue, a Bíblia diz: e ele, deixando tudo, se levantou e o seguiu. E ele, deixando tudo, o levantou e o seguiu. E a palavra do Senhor, ela é muito forte. E quando eu leio, a gente para refletir um versículo. Se a gente faz leitura na correria, é algo que não toca com a gente. Mas se a gente para refletir como é forte, como tem poder essa palavra. Ele deixou tudo. Ele não deixou parte da riqueza. Ele não deixou 10% e foi investir o restante enquanto seguia a Cristo. Ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Isso é um coração que não está enraizado em coisas terrenas. Isso é um coração que não está apegado a bens materiais. É um coração que não está apegado a coisas tangíveis, a coisas palpáveis. É um coração que entende o que é eterno. É um coração que entende o que é celestial. E ele foi tocado de tal forma por Cristo que ele deixou tudo que ele tinha e seguiu a Jesus. É um coração ensinável, um coração piedoso, um coração humilde que Jesus procura. E aí, como é que a gente pode saber então se a gente tem ou não um coração humilde? Se a gente tem ou não um coração orgulhoso? Antes disso, eu queria falar com os irmãos qual é a visão de Deus por orgulho. Tiago 4:6 vai dizer: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse versículo diz que Deus resiste. Esse resistir é como se Deus se colocasse contra. Deus se coloca contra os soberbos. Quando você é soberbo, quando você tem um coração orgulhoso, é como se Deus se posicionasse contra você. Deus, ele não leva como brincadeira um coração orgulhoso. Deus, ele leva muito sério isso. E aí, um versículo que me tocou muito essa semana, se os irmãos puderem abrir a Bíblia e acompanhar, está escrito em Filipenses 2, do 6 ao 9. Filipenses 2, do 6 ao 9. Eu vou ler aqui. Que apesar... Filipenses 2, do 5 ao 9, tá? Do 5 ao 9. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou a sua igualdade com Deus algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, se tornou semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. E esse versículo, ele me impactou essa semana, porque a gente saiu do ensaio da cantata, e foi até uma coisa que eu comentei com a Rafa. Uma das músicas da cantata é Não há lugar para Jesus. E ela fala uma parte o quê? Ele criou um mundo,
Mas para ele nascer, não teve lugar. Ele criou tudo. Mas para ele nascer, não teve espaço. Ele é dono de tudo. E ele sabia que ele iria ser humilhado a ponto de não ter um lugar no mundo para que ele nascesse de forma digna. E aí a gente lê a Bíblia e diz esse versículo o quê? Que o modo de pensar de vocês seja semelhante ao de Cristo. Que sabendo que era Deus, não se comparou como Deus, mas decidiu se esvaziar. Decidiu se despir de tudo que ele tinha, de tudo que ele era. Se humilhar, ser carne como eu e você. Ser humilde, servir e ser obediente a Deus até o fim. E se isso não mexe com você, eu não sei o que vai mexer. Porque quando eu li esse versículo, eu fiquei constrangida. Eu falei, Jesus, me perdoa. Porque quantas das vezes eu não quis ser a dona da razão? Porque quantas das vezes eu não me achei digna de ter alguma coisa? E o Senhor tendo a noção, a presciência de que era Deus. Não digo nem que era vaidade. Não era vaidade, ele querer ser Deus e agir todo o poder dele como Deus, não. Não seria vaidade, porque ele realmente era. Ele escolheu, ele voluntariamente decidiu se humilhar. E você entende o impacto dessa palavra? O que isso faz com o nosso coração? A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela é viva. Ela muda, ela transforma, ela quebranta. Mas se eu levar em conta que ela é apenas um livro, ela não vai me transformar. A gente está no mês em que a gente vai falar do protestantismo, de Martinho Lutero e tudo mais. E o que impactou ele? A começar a pensar diferente em todas as indulgências que eram cobradas naquela época. A olhar e falar assim, não, tem alguma coisa errada. Ele leu na Bíblia, e o justo viverá pela fé. Eu já li esse versículo em rotina e não fui impactada, porque eu estava lendo apenas como um livro. Mas ele leu com um coração intencional. E quando ele leu aquilo, o Espírito Santo tocou no coração dele, algo mudou. E hoje nós estamos aqui, podendo falar livremente, sabendo que a fé não é, que a salvação não é comprada, porque alguém foi impactado pela palavra de Deus, pela verdade. E a verdade está escrito aqui. Olha, que o modo de pensar de vocês seja como o de Cristo, que se despiu de tudo e decidiu ser servo. E a gente dá lugar para o inimigo, a gente dá lugar para o orgulho. A gente olha e fala, não, eu não sou mais a regente, então eu não vou cantar mais. Eu não vou mais no ensaio. Não, o pastor não dá mais oportunidade para eu pregar, eu também não vou mais no culto de campanha. Fulana não me pediu perdão, então eu não dou mais a paz do Senhor a ela. E aí, que evangelho é esse que a gente vive cheio de orgulho? Que evangelho é esse que a gente vive cheio de soberba? Não é o evangelho de Cristo, em que eu saio aqui do coral das irmãs, do coral dos jovens, qualquer que seja, sento no meu banco e não quero dar paz do Senhor para o meu irmão, porque ela me feriu, porque ele me magoou. A palavra de Deus diz que a santidade de Deus, ela é revelada através das nossas vidas. Que santidade é essa que eu estou passando? Que santidade é essa que eu estou transmitindo, que eu não libero um perdão? Que eu chego em casa, eu continuo e vou dormir com a cara virada porque fizeram o que eu não gostei? Acordo no dia mal-humorada porque fizeram o que eu não gostei? Vou no ônibus reclamando porque eu estou andando de ônibus? Que santidade é essa
que a gente revela para o mundo não é o Deus que está escrito aqui. A palavra de Deus é a verdade. O que acontece é que o inimigo, ele vem na surdina, ele vem na rotina, ele vem no hábito, ele vem no não tem nada a ver. O inimigo, ele vem entrando sorrateiramente em pensamentos, em corações. E quando a gente vê, a gente está muito afastado do que realmente é a palavra. A gente vai deixando uma sementinha de orgulho entrar. E aí o orgulho, ele é perigoso porque eu me acho muito superior. E eu não olho para baixo, eu não olho para dentro. E eu não vejo que eu sou nada. E aí o inimigo começa a colocar isso no pensamento. Não, realmente você prega demais. Olha aquela igreja, se você não for pregar, eles não são nada. Não, realmente, aquele lugar não te valoriza. Se você não cantar, eles não são nada. Orgulho, soberba. E Deus abomina, Deus, ele se coloca contra os soberbos. Você quer estar contra Deus? Porque eu não quero. Eu quero ser serva. Mas isso dói. Porque isso fere a carne. E nós somos seres carnais, claro, temos a parte espiritual, mas nascidos no pecado. E você rejeitar pecado, e você confrontar pecado é duro, é difícil. E um dia você consegue, no outro dia você vacila de novo, e você vai tentando e vai tentando. Mas Deus, ele pede que a gente renuncie todos os dias. E essa é a questão. Se eu não tiver a ajuda do Espírito Santo, pela minha própria força eu não consigo. Pela minha própria força eu não sou capaz de vencer o orgulho. Então como é, Kézia, que eu sei que eu estou com orgulho na minha vida? Ora para Deus. Fala, Espírito Santo, mostra no meu coração a raiz de orgulho. Mostra em qual situação que eu preciso mudar. Qual situação que eu dei lugar para a carne, que eu dei lugar para o pecado. Trabalha no meu coração, o som do meu coração. Porque eu não quero que o Senhor se ponha contra mim. Eu quero ter a mentalidade que está aqui escrita em Filipenses, de servo. De servir. Independente de qualquer coisa, eu estou servindo porque eu sei que dói, eu sei que machuca. Mas eu sei que essa é a vontade do Senhor, porque eu preciso transmitir a sua santidade para as outras pessoas. E aí Ezequiel 18:31 vai dizer: livrem-se de todos os males que vocês cometeram, busquem um novo coração e um espírito novo. Então eu entendo a partir do Espírito Santo qual é a raiz de orgulho que está no meu coração. Qual que é o próximo passo? Eu preciso ser sincero a Deus. Eu preciso ser sincero aos homens. Eu preciso ter um coração transparente. E eu diria que essa é a parte que mais dói. Reconhecer o orgulho é difícil, mas eu acho que ser sincero é a parte, não diria pior, mas com certeza é mais difícil. Porque você verbalizar isso, irmãos, dói demais. Enquanto você pensa, Jesus, realmente, eu tenho orgulho. Mas quando você coloca para fora e você tem que pedir perdão para alguém, isso dói. Porque é a carne. E nós temos que ser sinceros quanto aos nossos pecados, perante a Deus e perante aos homens. Porque nós magoamos pessoas, nós ferimos pessoas. Nós pecamos contra Deus, mas existem pessoas machucadas dentro e fora da igreja pelas nossas ações. Então nós temos que ser sinceros a Deus e aos homens. Senhor, eu reconheço o meu pecado. Eu pequei em pornografia, eu pequei em adultério, eu pequei em mentira, eu pequei em inveja. E se eu feri o meu próximo, olha, me perdoa. Porque aquele dia eu não quis te dar a paz do Senhor, porque o meu coração estava com raiva, mas o Espírito Santo trabalhou no meu coração. E o que falta em nós é a coragem de sermos sinceros. Porque a gente não quer que o outro pense que somos piores.
que somos vulneráveis. E isso é o orgulho de novo. Mas quando eu me coloco ao Senhor, e eu entendo que eu preciso ser sincero para existir um arrependimento, eu estou trabalhando um coração que não é enrijecido. Um coração que é ensinável. Um coração que é piedoso. Porque não tem como você falar sobre piedade para um ser humano que é orgulhoso. O que ele vai fazer é filantropia. Vai dar uma assistência. Mas quando nós tratamos de uma piedade bíblica, de uma humildade bíblica, a gente precisa trabalhar esse coração enrijecido pelo pecado. E aí eu chego em casa, eu olho para o meu irmão, para minha irmã, eu olho para o meu esposo, para minha esposa e falo: me perdoa porque eu errei. E dói, mas eu admito que eu errei. Ah, mas fulano fez isso, mas você não sabe o que ele fez, mas ele me magoou. A parte dele é ele, a sua parte é a sua parte. É o seu dever. Deus está te pedindo isso. E Deus não nos tem por inocente. Nós somos conscientes de nossas ações e nossos pecados. E quanto tempo faz que nós não fazemos uma oração sincera de confissão de pecados a Deus? De chegar e falar: Deus, como esse pecado me pegou e como deve ter ferido o seu coração. A gente tem temor a pessoas, a gente tem medo de pessoas descobrirem, a gente não tem medo do que Deus está pensando. O nosso medo é de ter que vir contar para o pastor. O nosso medo é da igreja descobrir. O nosso medo não é o que Deus está pensando, e isso é orgulho. E o diabo, ele trabalha no orgulho. E quando a igreja, ela se quebranta, ela é sincera, e aí sim vem um arrependimento com uma transformação. Sabe qual é o resultado disso? É o avivamento pessoal. Nós temos o avivamento pessoal. E a gente muitas das vezes entende um avivamento apenas como aquele mover e todo mundo falando em línguas, e maravilha, isso é muito bom. Mas o avivamento pessoal, ele começa de um coração que era enrijecido e se torna um coração de carne. E se torna um coração quebrantado. E aí a palavra de Deus em Ezequiel 18:31 vai dizer: se livrem de todos os males que vocês cometeram. Busquem um coração novo. Então, antes de buscar um coração novo, eu preciso me livrar desse pecado. Eu preciso me livrar desse orgulho. Eu preciso ser sincera ao Senhor. Eu preciso ser humilde ao Senhor. Reconhecer todos os meus pecados, as minhas falhas. E falar: Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, trabalha no meu coração. Porque eu sei que amanhã eu posso pecar novamente, porque eu sou falha. Mas eu quero todos os dias voltar na sua presença e pedir perdão e me arrepender novamente. Eu quero continuar, Senhor, te servindo com sinceridade, com humildade, com coração piedoso, com coração verdadeiro, com coração que não é religioso, com coração que não é orgulhoso. Eu quero viver o que está escrito em Filipenses. O Senhor era Deus. O Senhor nasceu aqui, não teve um espaço digno. E eu quero ter um espaço para cantar dentro da igreja. E eu quero ter o meu espaço, eu quero ter o meu cargo. O Senhor não teve um espaço para nascer. Quem sou eu, quem é você para querer reivindicar alguma coisa? Nós não somos nada. Nada. E mesmo assim, com as minhas falhas, com os meus pecados, todo dia eu sou coberta da graça e da misericórdia de Deus. E que amor é esse? Para dizer ainda e ter toda a paciência do mundo de falar: filha, se livra desse pecado, se livra disso, vem viver algo novo.
Vem viver esse avivamento. Vem ver como é bom. Vinde, provai. Vede que o Senhor é bom. Vem viver realmente da minha graça. E aí o objetivo, irmãos, de sermos trabalhados por Deus, novamente está escrito em Ezequiel 36, 27. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Então o novo do Senhor não é com a finalidade de você esbanjar alguma coisa. O novo do Senhor é para obedecer as ordenanças dele com fidelidade. O novo do Senhor é ter a alegria em servir com graça, em servir com amor, em servir com piedade. Entendendo que eu tenho que amar o meu próximo com todos os defeitos e com todos os defeitos que eu tenho também. Entendendo que eu não posso dar lugar à vaidade. Entendendo que eu estou revelando a santidade de Cristo. Entendendo que a minha família, ela é ganha através do meu testemunho. Entendendo que a partir do meu avivamento pessoal, existe um impacto na comunidade onde eu vivo. Existe um impacto coletivo. Entendendo que o novo de Deus, ele se expande, ele atinge pessoas. A partir do momento que eu tenho um coração disposto na presença dele a mudar, a me despir dessa vaidade. E não é fácil. É muito difícil, irmãos. Assim como é, às vezes, para a pessoa que tem 80 anos de crente, para uma pessoa que tem 5 anos convertida, também é difícil. Porque é pecado e a gente não larga facilmente. Mas é necessário. E Deus, ele tocou no meu coração. Quando o William mandou o tema, e claramente o Espírito Santo, ele tratou muito no meu coração em relação a isso. Nós queremos viver o novo de Deus, mas nós precisamos ter um coração trabalhado antes disso. Nós precisamos ter um coração quebrantado antes disso para receber o novo de Deus. Porque se continuarmos com esse coração enrijecido, não seremos transformados. Nós vamos vamos ter a aparência de crente, cheiro de crente, a paz do Senhor do crente, a frequência do crente. Mas eu não sou convertida. Mas eu não serei convertida. E o Senhor, ele julga corações. Ele não vai julgar isso aqui. Ele vai julgar o coração. A Kézia recebeu a oportunidade para ministrar. Mas qual que era o objetivo final? Era ser aplaudida? Era ver todo mundo no final do culto dando um tapinha nas costas e falar como você prega bem? O que ela estava pensando quando ela recebeu a oportunidade para vir ministrar? É isso que o Senhor vai julgar, a intenção dos nossos corações. E é isso que nós precisamos trabalhar todos os dias. Não permitir que o orgulho cresça, que a vaidade cresça. Porque há algo novo do Senhor para as nossas vidas. Amém? Você recebe essa palavra? Então, que você vá para casa refletindo mais sobre isso. Que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração em pecados que só Ele e você conhece. E esse é o poder que a palavra tem, de transformação, de quebrantamento. Onde eu não consigo chegar, onde eu não posso alcançar, o Espírito Santo, ele trabalha, ele conhece. E ele é o nosso amigo, consolador, bem presente na hora da angústia. Você vai para casa, ele vai com você. E ele vai te apontar as áreas que precisam ser trabalhadas. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.